aleluia, 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 aleluia. É Cristo que anunciamos, Jesus Cristo crucificado, poder e sabedoria de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão eles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Podem sentar, caros irmãos e irmãs em Cristo. Hoje nos alegramos em celebrar a solenidade, a festa de São Marcos Evangelista, que é o padroeiro da comunidade, na abertura desta visita pastoral, a primeira visita pastoral do ano 2024. Depois irei também visitar outras paróquias, se Deus quiser. Passarei esses dias até domingo aqui na paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Rio Claro, encontrando-me com os grupos pastorais, reunindo-me, conhecendo a comunidade, os desafios, a caminhada da comunidade, das comunidades que compõem aqui a paróquia de Nossa Senhora da Piedade. Na verdade, o objetivo meu aqui é mais ouvir do que falar, porque é bom conhecer, escutar o que o povo tem a nos dizer, para melhor servi-los como pastores próprios. Ai do padre, do bispo, que não escuta, que não presta atenção, não reflete, quando o povo
porque o povo, na sua bondade, atenção, também nos ajuda em nosso pastoreio, em nossa missão. Então, meu objetivo aqui é conhecer a comunidade. E só posso conhecer se eu tiver a oportunidade de ouvir, como fiz. Deu tempo, graças a Deus, de ouvir um pouco da história da comunidade de São João Marcos, em Macundu. Pela história ligada também à cidade de São João Marcos, que desapareceu por conta da especulação da época. E a memória que vocês guardam da tradição, da fé, da devoção a São João Marcos. A comunidade está de parabéns neste sentido. Então, nesse momento de escuta, para que vocês conheçam o bispo e vejam que é de carne e osso, não é um ser do outro mundo, né? Como as mesmas coisas que vocês comem, bebo a mesma coisa que vocês bebem, água, né? Refrigerante de vez em quando, né? Então, é essa a realidade, está próximo da comunidade para que a gente se conheça e assim, nos conhecendo, rezemos uns pelos outros em nossa caminhada. Porque às vezes se coloca uma imagem do bispo, que se for, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, pelo amor de Deus. Aí não é bom visitar, né? A gente não recebe visita de gente chata. Você não convida ninguém chata para ir para sua casa. Um bispo chato fica complicado. Eu acho que não sou, né? Espero, não seja assim. Então a gente convida as pessoas que a gente quer bem, que possa participar da nossa vida, nossa realidade, como que é a comunidade. Também não adianta, o bispo está chegando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí não vou conhecer a comunidade como ela é, não é mesmo? Só porque o bispo vem, tem que fazer desse jeito. Isso é claro que o bispo tem aquele compromisso de zelar pela liturgia, pela catequese, pela boa formação, mas não é para ficar camuflando também. Quero conhecer vocês como são. Hoje participando da missa, vamos ter a procissão, e assim a gente vai nos conhecer um pouquinho. Essa é a missão da visita, o objetivo da visita pastoral, para que nos conheçamos melhor. Então, Marcos Evangelista. Foi interessante que vocês tiveram um bom resumo da história. E por que a maioria das imagens de São João Marcos é diferente dessa, que também tem seu valor histórico. Uma imagem de um santo bispo. Mas porque, segundo a tradição, São João Marcos foi bispo de Alexandria. Primeiro bispo de Alexandria. Evangelizou aquela região no Egito. Alexandria fica no Egito. E com vestes de bispo. Mas a maioria das imagens é São João Marcos representado com uma veste que lembra a modo como os homens se vestiam no tempo dos apóstolos, nos primeiros anos depois de Cristo, né? Primeiros séculos, primeiras décadas. E com o símbolo do leão, que cada evangelista tem um símbolo. Só que aqui eu acho interessante essa imagem, porque retrata São João Marcos jovem, e ele era um jovem, bem jovem, quando acompanhava Jesus. Jovem quando acompanhou Pedro, era discípulo de Pedro. E ouviu de Pedro muita coisa sobre a vida de Jesus. Por isso que ele decidiu narrar, escrever o Evangelho, que é considerado o mais antigo, o mais resumido também, não menos importante, sobre a vida de Jesus. Segundo a tradição, tem aquela história do jovem que foi pego, tentaram roubar o manto dele, e ele saiu, diz que nu, correndo. É claro que não é o nu como nós imaginamos, não é? Mas ele devia ter um manto, porque era um momento na região mais fria, era o período mais frio, então estava coberto com um manto de proteção no frio. São João Marcos, ele estava acompanhando Jesus, como devia ser um daqueles 72 discípulos, imaginamos, que Jesus menciona, mas não era do grupo dos apóstolos. No entanto, a família dele devia ser muito religiosa, próxima de Pedro, porque Pedro, na primeira leitura hoje, menciona o querido filho Marcos, que o acompanhou e o ajudou na evangelização. Esse São João Marcos, evangelista. Muita coisa que São João Marcos escreve
por conta do testemunho de Pedro. E aí nós entendemos por que no Evangelho de Marcos não destaca a figura de Pedro. Porque certamente Pedro, na humildade dele, não quis, se autopromover. Ele era um homem de Deus, de compromisso com o Evangelho. Ele fala da humildade, de evangelizar na humildade. Tem gente que gosta de se promover, não é assim? Porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou melhor nisso, naquilo. Uma pessoa inchada de orgulho. Tem um São João Clímaco que falava assim, grande monge da igreja, que o soberbo orgulhoso não precisa de demônios. Ele é um perigo para si mesmo, o pior perigo para si mesmo. Não precisa nem de um demônio para tentá-lo, não. Ele já é o perigo para si mesmo. Quem é orgulhoso e soberbo, não precisa mais nada, não. Já está no papo do inimigo. Porque, claro, né, ele é orgulhoso. Então, Pedro não deve ter se autopromovido para Marcos. Não deve ter falado assim, eu fui escolhido para ser o príncipe dos apóstolos. Jesus me confiou a missão de confirmar os irmãos na fé. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem fala isso são os outros evangelistas. Vejam o exemplo de Pedro. Marcos, então, não menciona. Aliás, Marcos, ele demonstra quem é Jesus, mostrando todas as dificuldades que ele enfrentou. Marcos mostra um Jesus sem visão fantasiosa. Um Cristo que foi rejeitado, que enfrentou muitos obstáculos, que foi incompreendido, foi tentado pelo demônio, foi rejeitado pelas multidões. Uma grande multidão seguia Jesus, mas depois começaram a se afastar dele. Então, mostra isso também, que foi perseguido pelos chefes, até os discípulos começaram a abandonar Jesus. E nós hoje fazemos o mesmo, com nossa indiferença, nossos pecados. Nós, com a falta de compromisso batismal, estamos muitas vezes atrapalhando o projeto de Deus na nossa vida da comunidade. Todos nós devemos tomar muito cuidado. Mesmo bispo, padre, diáconos, todo o povo de Deus batizados, nós precisamos ser colaboradores, não obstáculos. Estamos colaborando na obra de Cristo? É uma reflexão que todos nós devemos fazer, indistintamente. Então, a mensagem de hoje é refletir, estamos seguindo a Jesus? O evangelho que Marcos escreveu é para que a gente, conhecendo Jesus, quem ele era, não o confundíssemos com o que o mundo às vezes apresenta. É um cara legal, boa praça. Não, Jesus era aquele também, mas aquele que nos falou da conversão, nos falou da importância da mudança de vida, falou dos mandamentos, das bem-aventuranças, que é mais exigente ainda que os mandamentos, expulsou os vendilhões do templo, transformando a religião em meio de lucro. Religião não pode ser forma de lucro para os outros, para padres, pastores, mas para servir. Não é forma de lucro a religião. Então, o evangelista Marcos mostra um Jesus que enfrentou muitos obstáculos e resistências, foi muito exigente, nos mostrando o caminho a seguir, deu a vida por nós. A primeira leitura menciona, como eu disse, Pedro anunciando o evangelho, falando que o autêntico discípulo de Cristo busca a humildade. Diz São Pedro, e provavelmente Marcos ouviu isso de Pedro. Revistam-se de humildade no relacionamento mútuo. Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Quem é muito arrogante, prepotente, que acha que está sempre com a razão, que gosta de humilhar as pessoas, critica demais, sempre só para se autopromover, cuidado, você está se tornando servo de Satanás e não do discípulo de Cristo. E você está sendo o pior inimigo para si mesmo,
Porque o soberbo não se enxerga, não olha para a sua realidade. E não, por isso não tem condição, não consegue se converter. Porque ele se fantasia, ele acredita naquilo que fala. Ele está doente, enfermo, pelo orgulho, pela soberba. Então a palavra de Pedro é uma vacina espiritual. A humildade nos faz livres, nos vacina contra a tentação do inimigo, contra o maligno. É um grande mal. Porque quando a gente na humildade começa a avaliar a nossa vida, a gente procura mudar. O soberbo, orgulhoso não muda. Não quer mudar. Vive na mentira até o fim. A mentira que ele constrói, as fantasias que ele cria, é um perigo. Tenhamos muito cuidado. A humildade não é você perder seu amor próprio, não é isso. Não é você viver com complexo de inferioridade, vitimismo. Eu não presto, não é nada disso. A humildade é pé no chão. Sei dos meus limites e qualidades, que Deus nos capacita, mas sei das minhas limitações também. Sei reconhecer as coisas boas, as qualidades dos outros também. Isso é ser humilde. O falso humilde inventa história para não assumir seus compromissos. Não é esse tipo de humildade. Isso não é humildade. Isso é preguiça, é engodo, mentira, para você não assumir seus compromissos. O humilde assume a sua missão, seus compromissos, mas sabe que não pode carregar o fardo sozinho. Tem a graça de Deus e o apoio da comunidade. Somos irmãos, devemos nos apoiar mutuamente. Somente revestindo-nos da humildade no relacionamento mútuo é que vamos aprender a nos apoiar. Se a gente não se reveste de humildade, vamos brigar sempre, reclamar de tudo, criar divisão, só críticas, e aí a comunidade não cresce. A família dispersa e não desenvolvemos nossa caminhada de fé. Então, a palavra de Deus fala da confiança em Deus. O verdadeiro discípulo sabe que a obra é do Senhor, e o Senhor nos encoraja, e nos colocamos à disposição da missão, principalmente testemunhando o Evangelho. Porque o mundo está cheio de palavras, teorias, muita coisa escrita, até bonita. Gente que fala bonito, mas na prática, no dia a dia, deixa a desejar. Então, enviar a missão é, como nos fala o Evangelho de São João Marcos, hoje é encontrar Cristo, é conhecer Cristo. Ler o Evangelho, meditar o Evangelho, é conhecer Jesus, descobrir quem é Jesus e segui-lo. Enfrentar os obstáculos, as dificuldades como enfrentou Jesus. Não desanimar. Quem diz que é discípulo de Cristo desanima fácil. Os problemas, dificuldades. Eu vou sair da igreja porque tem muito problema ali. Não é discípulo de Cristo. Cristo não fugiu da cruz. Cristo não abandonou a sua cruz. Ele carregou até o fim. Ele abraçou a sua cruz. E nós? Como diz o próprio Cristo. Quem não tomar a sua cruz não é digno de mim. Se você foge dos problemas, das dificuldades, você está abandonando a sua cruz. Igual a história, né? Conta-se que havia um grupo de pessoas carregando uma cruz. Alguns carregavam sabendo de sua realidade, outros reclamavam demais. E aí começaram a tentar evitar seus problemas. Um começou a cansar e pensou assim, está muito pesada a minha cruz. E foi cortando um pedacinho. E aí ele continuou. Está pesado demais. Cortou mais um pedacinho. E assim foi. Nessa caminhada, eles se deparam com um grande precipício. E não tinha como atravessá-lo. Aqueles que não cortaram sua cruz, pegaram essa cruz que serviu de ponte para atravessar o precipício. Quem cortou estava curto demais. Não conseguiu. Então, cuidado com isso. A cruz nos faz fortes. A luta, o sofrimento, a dor, mais maduros.
com mais fé, mais confiança. E é essa confiança, essa fé, esse amadurecimento que nos fará atravessar os precipícios e provações da vida. Aprendamos com Cristo. Conhecendo Jesus, descobrindo quem Ele é, vencemos os obstáculos da vida. Se nós não tivermos a coragem de caminhar com Cristo, não caminhamos, paralisamos. Continuar a missão de Cristo é ter consciência disso, cada um de nós. Qual é a cruz que você está carregando? Como você está lidando com ela? Querendo cortar, eliminar, virar as costas, negá-la ou assumi-la como caminho de maturidade, crescimento, renovando sua confiança em Deus, que é bom e não nos desampara. Fica para cada um de nós essa reflexão, que aprendamos, conhecendo Jesus, como nos ensina São João Marcos, descobrindo quem é Cristo, com Ele, obedientes ao Pai, vamos dar nossos passos, às vezes com momentos de queda, mas rumo à ressurreição, que é a missão, é a meta de todos nós. Assim seja.